Bom, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos agora na página 54 do nosso livro. O item 12, vamos falar de um homem chamado Úlfilas. Tudo indica que ele era um anabatista, tá bom? Porém, como a história não ficou clara, um dos poucos textos que nós temos dele, eu vou colocar aí e mostrar que a evidência desse texto indica ele como um anabatista pentecostal, tá bom? Mas, como nós não temos certeza, a história ficou dividida, por quê? A história é dividida entre católicos romano, católico, ariano. Daqui a pouco vai se juntar os católicos coptas, tá bom? Depois os católicos ortodoxos. E eles aqui escrevem a história, mas são todos pagãos, ok? Bom, então, Úlfilas, ainda no ano 348 da era cristã, foi um cristão que viveu na região bárbara da atual Bulgária, porque toda aquela região era chamada de bárbaro pelos romanos. Os cristãos anabatistas, eu vou considerar ele como um cristão anabatista, apesar de nós não termos um texto claro na história, tá bom? Mas eu vou considerar ele como um cristão anabatista. Os cristãos de verdade, nesse período, eles tinham dificuldade de viver em Roma, em Constantinopla, na Ásia, como acabei de mostrar para vocês, na África, onde, nos grandes centros, onde a Igreja Católica estava dominando, eles tinham dificuldade de viver, eles tinham que viver em outros lugares, tá bom? E uma das regiões que era os bárbaros, tá bom? Então a Bulgária era uma região bárbara, e então ele foi viver nessa região, na atual Bulgária. Na época habitada pelos godos, que era um povo bárbaro que nós veremos aí. Eles estarão em constante guerra contra os romanos. Inclusive eles vão participar da destruição do Império Romano do Ocidente. Tá bom? Eles não vão conseguir destruir o Império Romano do Oriente, que tinha sede em Constantinopla, mas eles vão destruir muitos exércitos de Constantinopla. Por quê? Lembre-se o que eu venho contando para vocês na história. Os bárbaros, nós estamos no ano 348, os bárbaros, eles são dominados há cerca de 400 anos pelos romanos. Foi ali próximo do ano 50 a.C. que eles foram dominados pelos romanos. Nesses 400 anos, eles foram desenvolvendo a arte da guerra. Até porque eles foram sendo educados pelos romanos, e em alguns casos, sendo contratados pelos romanos, recebiam um salário para eles guerrearem a favor dos romanos. E com isso eles foram aprendendo a arte da guerra, porque os romanos treinavam eles. E agora, esses homens que lutam por sobrevivência, lutam pela religião, lutam pela família, lutam pela terra deles, eles estão agora começando a destruir os exércitos romanos. Tá bom? Bom, mas então era uma região bárbara. E eu comento mais abaixo. Os bárbaros não possuíam escrita e estavam adaptando-se ao latim. Mas Úlfilas, que segundo a história viveu entre 311 e 383, organizou o alfabeto gótico e traduziu a Bíblia a partir do grego para o gótico, que era a língua falada pelos bárbaros da região. Olha que interessante. Quando estuda a história da Bulgária, quem foi que organizou um alfabeto, o chamado alfabeto gótico, que é o alfabeto dos godos, para que eles pudessem escrever a história deles? Porque os bárbaros, eles eram chamados de bárbaros pelos romanos ou de galeses, os gregos chamavam eles de celtas, tá ok? E assim, os romanos e os gregos que contaram a história deles. Porque como eles não tinham escrita, é claro que você só falando, a história se perde. Mas foi um cristão, que tudo indica um anabatista, que ele, para poder alcançar o povo, o que ele fez? Ele traduziu a Bíblia para a língua deles. Os católicos romanos e o ariano, eles não estavam nem aí para isso. Tá bom? Católico romano e ariano, eles
Eles queriam usar o latim como língua oficial, como na verdade usam até hoje, né? Estamos na página 54, número 12, Úfilas. Queriam usar o latim como oficial, e a intenção qual era? Era adaptar aquelas orações do mundo dos mortos que eles faziam para Júpiter, para Apolo, usar no cristianismo, entre aspas, na mesma língua que eles usavam, tá bom? Quando eles iam fazer a cerimônia de Júpiter. Eles queriam usar o latim. Então esse homem aqui, ele está numa região de bárbaros que foram dominados pelos romanos, o latim está sendo imposto a eles, mas, é claro, você abandonar o idioma e adotar outro à força, isso é complicado. No dia a dia, eles falavam o idioma deles, ok? Então, o que Úfilas fez? Ele entrou para a história dos búlgaros como aquele que organizou, né, um alfabeto gótico. Ele pegou o alfabeto grego e foi adaptando para o gótico. E assim ele criou um alfabeto e começou a escrever, tá bom, a história dos godos. E essa aqui eu já digo que é uma evidência de anabatista, porque os anabatistas, o povo de Deus, é que ele tem esse amor à evangelização, ele quer pregar o evangelho em primeiro lugar, a todo custo. Então, ele é que tomou essa atitude. Eu já vejo isso como uma evidência de que ele não era nem católico romano, nem católico ariano. Ele era um anabatista. O comentário prossegue. Com certeza, Úfilas não era católico romano, mas estes, assim como os católicos arianos, afirmavam que Úfilas seguia sua corrente. Na verdade, os católicos arianos na história diziam, não, Úfilas era católico ariano, e os católicos vão dizer, não, Úfilas era católico romano. Por quê? Porque foi um homem que fez uma grande obra. E como ele vivia escondido, provavelmente fugindo dessas duas seitas, né? Tá bom? Ele deixou poucos escritos, mas nós veremos o escrito dele um pouco mais abaixo. O arianismo era uma corrente católica separada de Roma, mas não cometiam o erro de proibir o povo de estudar a Bíblia. Na verdade, eles a incentivavam. Em 348 da era cristã, Úfilas fugia da perseguição do governo bárbaro na região da Bulgária. Apesar de não fazer parte da Igreja Católica Romana, nem da Católica Ariana, teve autorização de Constâncio II, imperador de Constantinopla, entre 337 e 350 da era cristã, para refugiar sua igreja nesta cidade. Ou seja, ele teve essa autorização, mas tudo indica que ele não era católico ariano, era um anabatista, tá bom? Úfilas deixou uma carta que descreve a sua crença, ou seja, esse aqui é o documento que nós temos que descreve o que Úfilas acreditava, tá bom? Então veja, eu, Úfilas, bispo e confessor, lembrando, o que é confessor? Alguém que foi perseguido, tá bom? Confessou a fé, não negou Jesus, mas acabou que a perseguição apanhou, sofreu tortura, e a perseguição acabou, ele sobreviveu. Esses sobreviventes, eles eram chamados de confessores, e eram pessoas que tinham autoridade especial. E nós sabemos que, por exemplo, católico ariano, o arianismo ário, o mestre dele era, a história declara, ele era um traditor e aquele que durante a perseguição negou a fé. E Ário era um herege, né? Seguia esse paganismo de purgatório. Então, Úfilas certamente não era ariano, muito menos católico romano, que nós sabemos também que em Roma, quem sobreviveu lá, como Eusébio de Cesareia, eles adoraram o demônio para não morrer, né? Então, ele escreve que ele era confessor. Ele diz, sempre acreditei nisto e assim, na única fé verdadeira, faço minha viagem ao meu Senhor.
acredito, ele faz tipo uma confissão de fé, tá bom? Ele diz: acredito em um único Deus, o Pai, o único não gerado e invisível, e em seu Filho unigênito, nosso Senhor e Deus, o projetista e realizador de toda a criação, sem nenhum como ele, para que um dentre todos os seres é Deus Pai, que é também o Deus de nosso Deus. E em um Espírito Santo, o poder iluminador e santificador, como disse Cristo depois de sua ressurreição aos apóstolos: eis que eu vou enviar sobre vós a promessa de meu Pai. Mas vós permanecei na cidade, até que sejais revestidos de poder lá do alto. E novamente, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não sendo nem Deus o Pai, nem nosso Deus Cristo, mas o ministro de Cristo, súdito e obediente em todas as coisas ao Filho, e o Filho, súdito e obediente em todas as coisas a Deus, que é Pai dele, a quem ele ordenou no Espírito Santo, através de seu Cristo. A descrição que ele faz aqui e a ênfase ao pentecostalismo e ao poder do Espírito Santo que desceria sobre a igreja, isso aqui é característica de um pentecostal. Os pentecostais é que dão essa ênfase ao Espírito Santo, tá ok? Então, apesar dele nesse texto não ter falado nada sobre o batismo, não, mas a característica dele aqui é de um pentecostal, e como ele tinha esse amor pela palavra de Deus e inclusive organizou um alfabeto e traduziu a Bíblia para os bárbaros, depois teve que fugir daquela região, ele muito provavelmente era um anabatista. Não? O comentário prossegue. A carta de Úlfilas deixa claro que ele não era ariano. Úlfilas acreditava na divindade de Jesus Cristo e, pela sua carta, poderia ser pentecostal. Úlfilas se declara confessor. Os cristãos que foram presos na perseguição de Diocleciano e confessaram que eram cristãos e não aceitaram adorar o demônio para não morrer, foram conhecidos na história como confessores. Úlfilas foi um dos poucos que sobreviveu após confessar ser cristão. Bom, eu coloco aí também um texto do historiador católico Daniel Hupes, tá bom? Da sua Enciclopédia de História da Igreja, volume 2. Veja o que o católico romano fala sobre Úlfilas. Tendo organizado um alfabeto novo, traduziu para o gótico os livros santos e dedicou-lhes imensos comentários. Fundou-se, portanto, uma Igreja Nacional dos Godos sob a sua direção, compreendendo perfeitamente o que podia convir à mentalidade simplista dos bárbaros. Aplicou-se a esquematizar o cristianismo, eliminando-lhe toda a dogmática complicada e acentuando tudo quanto pudesse ser fonte de energia e força. Um clero pouco culto, mas de fé robusta, presidia cerimônias noturnas ao ar livre sobre o clarão das tochas. É interessante essa parte aqui que ele fala, porque entre os cristãos verdadeiros na história sempre foram igrejas pobres que viviam em dificuldade. E a igreja de Roma, seja ela católica ariana, católica romana, eles tinham dinheiro do imperador, né? Tá bom? Ele prossegue. A hierarquia das três pessoas divinas surgiu aos olhos destes excelentes guerreiros como um prolongamento celeste das hierarquias militares. E o triunfo desse cristianismo tão particular foi fulminante entre todos os bárbaros. Bom, aqui o católico romano descreve, né? O historiador católico Daniel Hupes celebra o combate que se fará à igreja implantada entre os bárbaros por Úlfilas
E faz isso declarando que a Igreja Católica usará a força dos príncipes bárbaros. Ou seja, é mais uma evidência de que este era um anabatista. Porque quando a Igreja Católica tiver acesso, ela vai perseguir essa igreja, dizendo que ela não segue o Concílio de Nicéia, né? Bom, veja o que ele diz. Porém, ao mesmo tempo, quando se derem as grandes invasões, quando visigodos, burgúndios, ostrogodos, lombardos e vândalos se instalarem no império, será a Igreja Católica que encarnará a resistência a estes novos senhores, a estes invasores instalados em terras latinas, e cujo pseudo-cristianismo os levará a isolar-se no orgulho e no desprezo pelos vencidos. Né? Por quê? Bom, pseudo-cristianismo, a história diz que cresceu entre os bárbaros o cristianismo. Já existia entre os bárbaros um cristianismo de 200 anos atrás, de Irineu de Lyon. Irineu de Lyon, lembre-se, pastoreou igrejas nessa região, a região de Lyon da França, era outra região bárbara, que fica na atual França, aqui está na Bulgária, mas era uma região bárbara, tá bom? E também diz a história que muitos arianos foram para aquela região fugindo dos católicos romanos. Tá bom? Então, quando os bárbaros dominam Roma, o que esse historiador católico está dizendo, quando os bárbaros dominam Roma, a Igreja Católica Romana vai resistir a esse pseudo-cristianismo, ou seja, esse cristianismo diferente do catolicismo, tá bom? Veja o texto prossegue, né? E chegará um dia em que, apoiando com todas as suas forças uma outra horda germana, germanos são bárbaros também, tá bom? Ou seja, a Igreja Católica vai resistir a eles. Diz a história que os bárbaros vão respeitar o Papa, nós veremos isso quando eles destruírem Roma, que os bárbaros vão respeitar o Papa, tá ok? Não vai matá-lo, vai respeitá-lo e deixar a religião de Roma, vai destruir o exército romano, eles vão invadir Roma, vão ocupar a cidade de Roma. Mas o Papa, a religião deixa aí, tá bom? E acaba que o católico romano, aos poucos, vai dominando esses bárbaros. Tá bom? E quer dizer, vai chegar um ponto que ele está dizendo agora, ele vai usar essa horda germana de bárbaros, que passará do paganismo para o catolicismo. Na história dele, colocou ali para a verdadeira fé. Eu falei para a verdadeira fé, não, para o catolicismo. E ele diz, a igreja se servirá de Clovis e dos seus francos para bater as altivas realezas arianas. Ele aqui citou os arianos, porque realmente a história diz que esses bárbaros, eles tinham igrejas anabatistas e também igrejas arianas. E muitos deles tinham se tornado arianos. Mas diz a história que esse grande bárbaro germano, que foi Clovis, o exército dele era um dos maiores, e ele começou a vencer as outras tribos, e ele se converteu ao catolicismo romano. Aí o Papa vai falar, nós vamos ver esse ponto na história. O historiador católico está dizendo aqui que a Igreja Católica vai usar o exército desse bárbaro para matar os pseudo-cristianismo que haviam lá. Ainda tem a cara de pau de contar isso. E eles vão dizer, se você ler essa enciclopédia, ele vai dizer que isso era necessário. Isso era necessário, né, para que fosse implantado, na visão deles, a sã doutrina. A doutrina do paganismo romano, do purgatório, do culto aos mortos. Né? E por que os bárbaros vão acabar aceitando o catolicismo romano? Porque é a mesma religião, irmãos. A religião dos bárbaros, quando alguém morria, eles tinham que fazer aqueles cerimoniais, né, para a pessoa ir bem na outra vida. Né? Tá bom? O catolicismo romano tinha a mesma coisa, era só um cerimonial diferente, com nomes diferentes. Os bárbaros invocavam Odin, Freia, tá bom? Thor,
Tá bom? E já os católicos romanos pegam todas essas divindades, não, agora você vai só mudar, em vez de Odin, você vai falar Deus. Em vez de Thor, o filho de Odin, você vai falar Jesus. Essa era a tática historicamente comprovada. Então, engana mesmo, só é enganado quem realmente está com os olhos muito fechados, né? O comentário prossegue. Por estes exemplos, podemos perceber a razão de encontrarmos poucos sinais da verdadeira Igreja de Jesus nos séculos seguintes. A Igreja Católica fazia uso da força do Império Romano e dos príncipes bárbaros para perseguir essa igreja. E Úlfilas parece ser um cristão da Igreja verdadeira. Bom, eu coloquei parece porque nós temos poucas informações sobre Úlfilas. Os católicos romanos vão chamar ele de católico romano, os católicos arianos vão chamar ele de católico ariano, tá bom? Mas ele não parece se enquadrar nessas igrejas, não. Ele parece ser um cristão verdadeiro.